Olá, crianças. Olá, família. Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos no mês de julho e o tema desse mês é Hoje é dia de festa no céu. Para se entender como haverá uma festa no céu, estamos estudando os 7 pontos inegociáveis da salvação. Já foram estudados 6 pontos. E entre esses 6 pontos está dividido em 2 partes, onde nós vimos as más novas do Evangelho, que foram os 3 primeiros pontos, lembra? Primeiro ponto estudado, o pecado. Descobrimos que nós somos pecadores, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim nos diz a palavra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. E esse pecado nos traz uma consequência terrível, crianças, a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, onde eternamente estaremos distantes de Deus na escuridão. E para nós adquirirmos a salvação, será que vai ser por nossas obras? Não. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé. Olha o que é que diz em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esses são os 3 primeiros pontos que nos falam das más novas do Evangelho. Mas Deus, que nos ama eternamente, Ele tem para nós as boas novas do Evangelho, que foram os outros 3 pontos, o 4º, o 5º e o 6º. O 4º ponto nos diz que o amor de Deus reflete em nós. Quando Ele nos diz em João 3,16, porque Deus, Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o nosso 5º ponto falou de quem? Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele se fez carne, crianças. No princípio, ele era o Verbo. Olha o que nos diz a palavra de Deus em João 1, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Crianças, Jesus Cristo, nosso Salvador, que é simbolizado por esse peixinho, que é o símbolo do cristianismo, ele veio como homem, habitou entre nós, tomou forma humana, e no dia que ele nasceu, os anjos glorificaram ao Pai e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Porque na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Cristo, crianças, ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como diz a palavra, como a glória do unigênito do Pai. E quando cresceu, crianças, começou o seu ministério, começou a ministrar as boas novas de salvação e de arrependimento, levando os homens a entender e compreender que eles eram pecadores e precisavam do amor de Deus. E como pecadores, Deus os amava. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Então Jesus Cristo operou grandes milagres em seu ministério. Aos 30 anos de idade, ele começou as boas novas a pregar entre o povo. E começou a curar as pessoas, curou os enfermos, curou os cegos, os paralíticos. E ainda hoje, crianças, ele opera milagres, porque ele é Deus. E ele mesmo, crianças, fez o sacrifício por nós. Lembra que o salário do pecado é a morte? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como Cristo fez isso por nós? E aí vem o nosso ponto negociável de hoje. A cruz. O 6º ponto nos diz que a cruz, Jesus Cristo, ele morreu
por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Jesus Cristo, crianças, nos amou até a morte e morte de cruz. Ele veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Nos diz a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Quero que vocês escutem com atenção. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Criança, Jesus Cristo, ele veio a essa terra, Deus se formou, tomou forma humana, habitou entre nós, operou milagres e maravilhas. E Jesus Cristo veio com um propósito de acabar de vez com o pecado e dar ao homem, a nós, a vida. E a vida que só se encontra nele, porque ele é o dono da vida. E ele mesmo entregou a sua própria vida em nosso lugar, sofrendo e morrendo na condenação de morte e de cruz. E a cruz, crianças, era para os malfeitores, os malditos pecadores. E ele levou sobre o madeiro, como diz as Escrituras em Isaías, que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E é sobre a cruz hoje que iremos falar. Escutem agora a tia Miss Leide, que vai cantar uma linda canção para vocês. Eu quero que vocês aprendam e guardem no coração essa canção que a tia Miss Leide vai cantar. Olá, crianças, tudo bem? Hoje a tia Miss Leide vem apresentar para vocês um trecho de uma canção, só que dessa vez nós vamos aprender a fazer esse trecho dessa música em Libras. Quem aqui sabe o que é Libras? Libras é a linguagem brasileira dos sinais, utilizada por pessoas com deficiência auditiva, pessoas que têm surdez. Então, é bem interessante que você preste atenção e aprenda essa música, tá bom? Vamos lá? Por mim morreu Jesus, pregado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Não é lindo? Que tal você tentar aprender? Ouviram, crianças? Que canção linda, cantada em Libras com a tia Miss Leide. E agora vamos ao nosso desafio. O nosso desafio de hoje é atividade. Vamos ter duas opções de atividade. A primeira, você vai poder fazer o desenho, vocês vão ver o modelo aí, ó. Desenho com o tema inegociável de hoje, que é a cruz. O desenho da cruz, o versículo e o seu nome. Ou você poderá também fazer a segunda opção, que é um desafio. Você cantar essa canção que a tia Miss Leide ensinou em forma de Libras, cantando, fazendo gestos e filmando e depois postando no grupo. Ou a fotinha, ou o desenho, ou o vídeo, ok?